Graça e paz, Deus abençoe a todos. Um novo céu e uma nova terra. Ou, como está proposto aqui por alguns, novos céus e nova terra. No que diz respeito à terra, é sempre no singular. É o texto de Isaías, no seu capítulo 65, a partir do verso 17, do 17 ao 25, que inicia dizendo assim: Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamento. Graças a Deus pela sua palavra. Depois vamos lendo os demais versículos. Há um grande fluxo turístico, né, o turismo religioso para o território de Israel, muito especificamente para a cidade de Jerusalém. Cânticos em todo o mundo cristão fazem referência à cidade de Jerusalém. Eu, pessoalmente, se pudesse, e se um dia puder, irei conhecer Israel por conta da história bíblica, do relato bíblico. Eu considero interessante, se alguém tem condições, conhecer a geografia, os lugares. Eu especialmente gostaria muito de conhecer eles têm um museu, né, o Museu do Templo. Mas como Museu do Templo, eles têm trabalhado na preparação para um novo templo. Estão preparando não só o material, não só os utensílios, as peças, as vestes dos sacerdotes, dos levitas, os instrumentos. Eles também têm preparado aí, aos pouquinhos, grupos de indivíduos para o serviço, caso eventualmente venha a ocorrer conforme eles esperam. Muito bem que eles não saibam como poderão reconstruir o templo ou construir o que seria o terceiro templo, um templo magnífico, pelo que consta aqui no livro de Ezequiel, né? Ezequiel, as dimensões, as proporções e também o propósito para isso. Mas, em todo caso, eles estão se preparando para isso. Eu tenho alguma dificuldade no que diz respeito a identificar determinados eventos bíblicos, proféticos, escriturísticos, quando observo os acontecimentos atuais. Algumas pessoas se entregam ao noticiário, um começo de uma guerra, um conflito, um terremoto, um furacão, uma tempestade, é o sinal dos tempos. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, quando o profeta e apóstolo fala das coisas que são, ele fala desse tipo de evento. Ele fala de guerras, ele fala de fome, ele fala de terremotos, ele fala de todas essas circunstâncias desagradáveis que invariavelmente afligem a humanidade e também o povo de Deus, causando morte, destruição, perda, dizendo claramente que a humanidade por si só não será capaz de construir um mundo de paz, um mundo pacífico. A Jerusalém que nós esperamos, que nós aguardamos, ela não está em Israel. É claro que a cidade está lá geograficamente falando, mas em termos espirituais, ela nunca existiu. Em termos espirituais, você pega a Bíblia e lê e observa, não bate. Alguns tentam forçar ali no período do rei Salomão, a glória vindoura prometida em relação a Jerusalém, na qual reinará, através da qual reinará presencialmente o Senhor, o Messias, o nosso Cristo. Alguns tentam forçar ali nos dias do devasso Salomão. Eu me recuso a me submeter a isso. Eu prefiro continuar acreditando na promessa de Deus, que o próprio Deus está preparando os meios,
as condições, a situação e o momento para trazer à luz a Jerusalém que ele pretende impor aos fiéis e à humanidade. Sim, será uma imposição divina, porque vem em termos de uma revelação da vontade prometida e aguardada por todos. Nesse sentido aqui, esse texto de Isaías, uma breve leitura, nos traz à mente a nossa concepção do chamado milênio, do milênio, que os teólogos têm lá suas discussões e oportunamente nós falaremos sobre a opinião dos teólogos. Entre os teólogos e a escritura, eu fico com a escritura, tá bom? Ao mais brilhante dos teólogos, eu ainda fico com a escritura e com o que ela me traz à mente, com as convicções que ela me obriga a enfrentar, que nós não somos capazes de produzir esse ambiente que está sendo descrito na palavra de Deus. O judaísmo não o foi, e o cristianismo também não o está sendo. E as demais religiões também não têm conseguido, em nenhum momento conseguiu estabelecer, ainda que fosse apenas para os seus fiéis, esse ambiente, essas condições propostas pelo Todo-Poderoso Deus. Então ficamos com a palavra de Deus. Isaías está falando de um futuro distante. Ainda que ele estivesse aguardando para os seus dias, ou para dias próximos, ou para os seus filhos, seus netos ou bisnetos, talvez daqui a 100, 200 anos, no máximo a mente de Isaías estivesse imaginando, o texto, por si só, declara que esse estado de condições para Jerusalém, alguns têm alguma aversão a isso, quando vai se falar das propostas de Deus. Ah, mas só está falando de Jerusalém, está falando de Israel. Não. Está falando para a humanidade como um todo. O ponto de contato, por assim dizer, para a manifestação ou revelação deste poder é algo físico. Jesus, da linhagem de Davi, com direito a reivindicar um reino, reinar, um reino terreno na terra, novos céus e nova terra, sob o governo de Cristo Jesus. Então, um reino, uma cidade, um povo, uma nação e toda a humanidade. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de revelar a abrangência do propósito e do plano de Deus. É claro que quando você está apanhando, você está pensando em si mesmo. Então, boa parte vamos chamar de teologia judaica, boa parte do pensamento judaico é um pensamento que diz respeito à autopreservação. Eles pensam, nós judeus, nós o povo, escolhidos até agora para apanhar, mas em determinado momento Deus manifestará a sua vontade através do seu glorioso poder e entre eles também tem lá as suas discussões e eles chegaram à conclusão de que nós os fiéis, qual é o problema? É que todos os grupos, a palavra facção é grosseira nos dias de hoje, né? Mas todos os grupos religiosos se consideram o remanescente fiel, a semelhança de nós cristãos, tá bom? Ainda que compreendamos que a palavra de Deus tem o propósito de abranger a humanidade como um todo, o grupo que preserva, né, a fé, a esperança, a confiança, o grupo perseverante, nós sempre identificamos como o nosso. Quanto aos outros, estão aí à mercê da graça soberana de Deus. Então fica complicado você escolher um grupo, um momento, este caminho, ou este, porque cada grupo, cada escola, cada pensamento está pensando em preservar a si mesmo, ou se identificar, ou identificar aquele grupo com o que está contido na palavra de Deus. É claro que Deus tem os planos deles, o propósito dele e o agir soberano dele. Queira Deus que nós tenhamos acertado. Em tudo é pretensão, mas pelo menos em parte, naquilo que nos propomos a viver ou realizar nesta vida, que isso tudo, que as nossas decisões estejam em conformidade com a vontade soberana de Deus.
que na sua infinita graça e misericórdia, ele pelo Santo Espírito nos conduza no caminho santo, no caminho correto, no caminho justo, no caminho apropriado. É assim que todos pensam. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem o seu próprio modo de pensar e de agir. Então, Isaías já está falando sobre um futuro que nós identificamos como o milênio, ou seja, um período, milênio já diz mil, né? O quiliasmo, milênio, um período em que a humanidade desfrutará da graça soberana de Deus sem a interferência do mal ou do maligno. É um período de vida na Terra. Vamos ler aqui para que você compreenda melhor. Pede para que nós nos alegremos no futuro, naquilo que Deus está preparando, naquilo que Deus está realizando. Alegrai-vos, regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Criar no sentido de trazer à luz, de revelar, de implantar. Porque Deus já tem tudo pronto, tá? Não precisa ficar preocupado, os anjos estão trabalhando noite e dia para construir a nova Jerusalém. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado. Antes da criação do mundo, antes do pecado, antes de todos os problemas que afligem a história da humanidade, Deus já tem preparado o glorioso fim. Está nos planos de Deus, está no propósito de Deus. Diríamos hoje, está na agenda do Todo-Poderoso. É que nós não temos um acesso direto a essa agenda, nós temos acesso à comunicação divina através dos seus profetas, através dos escritos sagrados que nos indicam qual deve ser a nossa postura enquanto aguardamos a manifestação do Todo-Poderoso Deus. E por incrível que pareça para nós, em alguns momentos da nossa vida, a palavra de Deus impõe alegrai-vos, alegrai-vos. Meu Deus, como é que pode falar alegrai-vos nesse mundo, nessa cidade, essa economia, esse modo de ser, esses costumes, esses hábitos, esses pecados? Alegrai-vos em Deus. Alegrai-vos em Deus, porque Deus é fiel. Isso tudo vai passar. A dor vai passar. A fome vai passar. A angústia vai passar. As doenças passarão. Tudo passará, menos a palavra de Deus, porque ela é como o Todo-Poderoso Deus, permanece para todo sempre. Até a memória, até as lembranças da dor, do sofrimento passarão. É o que diz, não serão lembrados, jamais virão à mente. Tamanha a alegria, tamanha a dimensão da paz a ser vivida nos dias futuros, diante de Cristo Jesus e o seu governo. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei todo o prazer. Isso é algo que só Deus pode realizar. Tanto no que diz respeito à cidade. E se fosse só Jerusalém que decepcionou o Todo-Poderoso Deus através da sua história, nós reuniríamos os principais representantes da humanidade e marchariam todos até a cidade do grande rei e diríamos lá aos habitantes, ao povo, olha, vocês estão decepcionando. Só vocês na face da terra estão aí causando um constrangimento ao Todo-Poderoso. Não é assim. Vocês estão errados, o caminho é esse. Agora, qual cidade você pode apontar aí na sua história, isso incluindo as suas populações sucessivamente? Qual cidade não desapontou o Todo-Poderoso Deus? Qual civilização foi total e absolutamente fiel ao Todo-Poderoso Deus? Em que momento da história um grupo humano foi totalmente, absolutamente ali de forma coesa, fiel a Deus, desfrutando tudo que Deus propôs realizar na história da humanidade? Então não precisa ficar preocupado em jogar pedras na cidade de Jerusalém. Na sua, na minha, nas nossas cidades, na nossa vida, no nosso viver, todos os pecados de Jerusalém refletem os pecados de toda a humanidade, tá bom?
Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem idoso que não complete todos os anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar, somente a partir dos 6 anos, dos 100 anos, será excomungado, se não houver arrependimento. Esse período aqui não é a eternidade. Pelo que você lê no livro do profeta Isaías, haverá morte. Haverá morte. E alguém que morrer antes dos 100 será considerado um assombro. Mas 100 anos, viveu tão pouco. Viveu tão pouco. Quem pecar antes dos 100, ou seja, os primeiros 100 anos da vida serão como que a infância. A vida será ampliada, a possibilidade de viver será muito ampliada, como foi nos tempos passados. Eu não acredito que ninguém viveu 300, 400, 700, 900 anos. Bom, acreditando ou não, a palavra de Deus assim o declara. Todas as civilizações, todos os povos, os antigos, as civilizações originais, as mais antigas, não essas coisas modernas que não se caracterizam como civilização. Nós pensamos em termos Europa, civilização europeia, não. Abandona. Não conseguiram moldar ainda, não se enquadra naquilo que os próprios cientistas, sociólogos, os antropólogos, enquadram na expressão civilização. Os europeus também não conseguiram. Não conseguiram. Caminharam um pouco, degringolaram, se consertaram, quase desapareceram, estão aí tentando apagar a história dos outros para tentar impor a humanidade. Nossa, civilização somos nós. Vamos destruir. O Irã não é nada. Não, o Irã começou ontem. Né? O Líbano, Síria, vamos destruir esse povo. Os russos, não, temos que apagar do mapa. A China, não. Eles estão sempre querendo apagar a história do restante da humanidade para tentar impor os seus pensamentos como se fossem os únicos verdadeiros que devem ser vividos ou experimentados. São a turma do só nós, do somente nós e para nós. Mas o que a palavra de Deus mostra aqui, declara aqui, que haverá uma vida longa, haverá morte e também haverá procriação. Haverá procriação. A vida humana será expandida, a vida humana será ricamente agraciada. O pecado, chamado pecado original no que diz respeito à humanidade, porque o pecado não inicia na humanidade, graças a Deus. Somente por isso nós somos resgatáveis, somente por isso o ser humano é curável, somente por isso o ser humano pode ser objeto de redenção, de salvação. O pecado não teve origem na humanidade. O pecado teve origem entre os seres eternos, entre os seres perfeitos. Eternos no sentido de não conhecerão o fim. Eles têm um início, mas não têm um fim. Eterno, em termos absolutos, é somente Deus, que não tem origem nem fim de existência. Os anjos, os seres celestiais, eles têm uma origem, eles têm um início. O que não tem é uma contagem no que diz respeito ao fim de existência. O que é a morte? A morte é existir eternamente separado de Deus, que é a fonte de toda a vida, de toda a paz, de toda a alegria, de todo amor, de toda a graça. Isso é morte. A palavra que melhor abrange isso é desgraça eterna. E não nos metemos muito nesses temas aí, porque tem sempre algum desorientado querendo salvar até os demônios, o Satanás e por aí afora. Boa sorte para eles. Mas o ser humano é resgatável porque o pecado não teve origem na humanidade. Foi o inimigo de Deus, o inimigo de toda a criação, que se infiltrou num ambiente preparado por Deus quando ele criou o homem, criou a humanidade. Homem e mulher os criou. Quando o primeiro casal pecou, e com eles toda a humanidade decorrente, né, deles, toda a humanidade que foi gerada a partir deles, eles eram o casal número 1, por assim dizer, imitando aí os americanos, né? Eles eram o primeiro casal. Quando a humanidade pecou,
o salário do pecado é a morte. Mas a morte não foi experimentada imediatamente, automaticamente, por Adão e pela dona Eva. Tá? Não foi. O processo foi instalado, instaurado, iniciado, foi algo gradativo. Eles precisavam compreender o significado dessa morte. Eles precisavam compreender a extensão do estrago que eles haviam causado para eles mesmos, para si próprios, para a humanidade e para toda a criação, para toda a terra. E eles foram experimentando isso através do sofrimento da terra, né, que passou a produzir ali as ervas daninhas, a criação se rebelou contra a humanidade, eles tinham que se esforçar mais, que trabalhar mais, que se dedicar mais para produzir, para resgatar os frutos da terra, até que um dos filhos assassinou o outro por pura inveja, por puro ciúmes. Imagina a dor do pai, imagina a dor da mãe, quando encontraram o filho ensanguentado no campo. Morte. Viram morte na criação? Viram morte no ambiente, que tinha que ser trabalhado? Agora experimentam a morte diante dos seus olhos, na sua própria carne. E por aí vai se seguindo até que morreram também. Compreenderam a extensão do pecado. E de lá para cá a humanidade tem se esforçado, tem tentado. Eu não tenho uma visão totalmente assim pessimista. Eu sou bastante realista. Nós tentamos, sim. Nós lutamos, nós nos empenhamos, meu Deus, me ajuda, meu Pai, socorro, Jesus, tenha misericórdia, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós lutamos, nós nos empenhamos, nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós fazemos longas caminhadas, nós fazemos jornadas, nós fazemos penitências, nós suplicamos e nós vivemos, vivemos e vivemos. Às vezes parece que agora vai, agora a coisa, não, agora vai ficar bom. De repente aparece um filho do inimigo e põe tudo a perder, estraga o trabalho de uma vida, estraga o trabalho de uma geração, 40 anos, 50 anos trabalhando pela paz, um século trabalhando pela paz. Um filho de Satanás chega no poder e corrompe tudo. Essa é a história da humanidade. Mas o importante na história da humanidade é que há em nós um anseio por Deus, um clamor por Deus. Nós não desistimos como seres humanos, como humanidade, ainda que as coisas estejam terrivelmente más e adversas. Assim como o mal foi se desenvolvendo, se alastrando, o pecado foi mostrando a sua força, o seu poder e as consequências que ele impõe àqueles que pecaram e àqueles que pecam. A justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus se revela de forma gradativa, de forma plena, culminante, abrangente em Cristo Jesus, no que diz respeito aos atos eternos de Deus em prol do louvor da glória do Todo-Poderoso Deus. Mas no tocante ao livramento da humanidade, aqui nós estamos falando da humanidade, nós vemos pela Bíblia também que haverá uma gradação, não será simplesmente automático. Agora acabou tudo e será eterno, eternamente. Então haverá um período em que o mal será afastado, em que o poder do mal será devidamente controlado e a humanidade poderá desfrutar de uma vida plena, sob o governo de Deus, sob o governo direto de Cristo Jesus. Muitos não concordam com isso, mas eu prefiro manter a minha convicção nesse sentido, tá bom? O reino de Cristo será instaurado pelo próprio Cristo. A igreja não é Jesus Cristo. A igreja não reina no lugar de Jesus Cristo. E quando tentou, só fez coisa errada. Só fez coisa diabólica. Ficou mais parecendo o reino de Satanás do que o reino de Cristo.
queimando gente, enforcando pessoas, abençoando o assassinato, abençoando chacina. Foi uma tragédia em termos espirituais. Ah, mas estavam levando. Você mata civilizações, destrói civilizações inteiras, pega os sobreviventes e transmite ali um conhecimento da verdade que nunca viveu, mas que eles têm que viver. A partir do momento que despertam para o que está acontecendo, acabam reproduzindo toda a maldade. Percebem o caminho do mal no que é feito não em conformidade, em tudo aquilo que não depende do Espírito Santo. Então, haverá um período chamado milênio, e eu creio nisso, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, em que a humanidade desfrutará dos efeitos, das consequências da salvação de Deus realizada por Cristo Jesus. O que Deus sempre pretendeu será manifesto para toda a humanidade. E diz aqui a Bíblia, continua. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu, ou seja, trabalho, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Não existe na palavra de Deus a ideia de férias eternas, tá? Não será um feriado. O descanso, esse sábado milênico, esse descanso, ele envolverá trabalho, ele envolverá atividade, ele envolverá vida. O que será diferente dos dias de hoje? O resultado será visível sempre. O fruto do trabalho estará sempre disponível àquele que se dedica. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor, do seu trabalho. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes. Olha que beleza, será um período muito bom. Será um período em que os pais não se preocuparão com o futuro dos seus filhos, porque o futuro, o presente, será ótimo, será excelente. A felicidade não será um desejo, uma expressão. A felicidade será vivida. Vida feliz será o cotidiano. Ao invés de momentos felizes, de esperança, de felicidade, as pessoas viverão a felicidade, porque a felicidade de Deus é o seu Cristo, que revela o amor gracioso de Deus para com a sua criação. Porquanto serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e todos os seus descendentes. Olha, será quase que o auge da história da civilização humana, porque o auge será na eternidade, mas aqui é um pré-eternidade, quando os efeitos da eternidade serão desfrutados de uma forma muito mais intensa do que nós desfrutamos nos dias de hoje. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já os terei ouvido. Isso daqui é fantástico, isso daqui é maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, através do seu Cristo, revelará de forma plena, de forma abundante, o seu gracioso amor e gracioso poder, antes mesmo de pedirem. A Bíblia fala que nós não sabemos pedir de forma conveniente. Nós não sabemos pedir como convém. Por quê? Porque o nosso conhecimento é limitado ao dia de hoje. Nós vivemos no dia chamado hoje, porque é sempre hoje para nós. Se você esquecer de olhar no espelho por algum período, você perceberá que na sua mente, na sua alma, no seu espírito, não há o processo do envelhecimento. Nosso espírito, ele não envelhece, ele se desenvolve, ele alcança a maturidade, por assim dizer, mas não experimenta, nossa alma não experimenta o envelhecimento. Na minha idade, nós costumamos dizer que a nossa mente, que a nossa cabeça costuma nos enganar. Nós pensamos, vai que dá, e não dá. O corpo não suporta, o corpo não tem mais aquele poder
de recuperação que tinha há 10, há 20, há 30 anos atrás. Não, já não nos recuperamos com tanta facilidade. Estamos envelhecendo, mas ao mesmo tempo a nossa mente, a nossa consciência tem dificuldade para assimilar isso que se chama envelhecimento ou enfraquecimento do corpo em relação à capacidade de preservar a vida que nos foi dada gratuitamente. Porque no nosso espírito nós continuamos vivos e com a mesma intensidade de sempre. Essa intensidade não muda. O que muda é a maneira como nós nos tornamos capazes de expressar isso. Então nós trocamos o vigor da juventude pela sabedoria, pela experiência, pela contemplação, né? pela moderação. Não que gostaríamos de ser sempre assim, mas é que a vida nos impõe. Economizamos energia, porque o nosso corpo não é mais capaz de reter com a mesma eficiência toda aquela energia, todo aquele vigor, toda aquela disposição na qual vivíamos na juventude. Mas o texto diz: antes mesmo de pedirem, eu os atenderei. Se no milênio isso será o comum, isso será o normal, o novo normal do milênio será, a resposta já veio, nem falou, já foi curado, já está bom. Porque as pessoas envelhecerão. Sempre terá alguém que vai cair de um galho, sempre vai ter alguém que vai que vai bater um carro, alguma coisa assim. Algum acidente sempre acontece. O ser humano não será perfeito, ele viverá mais, tá bom? Satanás não estará solto, não estará livre aí para atuar. Satanás e seus demônios serão afastados do ambiente humano. Tudo bem, mas sempre vai ter alguém meio desengonçado. Então, antes mesmo de pedir, a resposta de Deus virá. O que implica para nós nos dias de hoje? Não, nunca foi diferente. Deus sempre soube o que nós realmente necessitamos, ainda que nós não tenhamos uma compreensão absoluta em relação ao que realmente necessitamos no que diz respeito ao plano de Deus que nos conduz à vida eterna. Pensamos hoje, como dizia eu, pensamos no momento, temos dificuldade de imaginar, pensamos que o que queremos para hoje é o que nos conduz para amanhã, que vai realizar as nossas vidas, nos manter salvos, seguros, confiantes. Tá, isso é o que nós pensamos. Mas no que diz respeito a Deus, isso não muda. Antes de pedirmos, ele já sabe. E nesse período, pelo menos aqui, o que a palavra de Deus insiste é que nós devemos continuar pedindo, tá? Não é porque temos dificuldade de compreender o plano, o propósito, a vontade de Deus, que não temos o direito ou a obrigação, no que diz respeito à vida de alguns, de continuar clamando, pedindo, suplicando, porque Deus é fiel. O que ele fez no passado, o que ele fará de forma plena no futuro, ele continua fazendo hoje, não mudou para hoje. Falou, ó, no passado fiz coisas grandes, no futuro farei coisas inimagináveis, mas hoje vocês estão por conta própria. Não, não existe isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. O que a Bíblia insiste é que nós devemos evitar viver como se estivéssemos por conta própria. Devemos sempre nos valer da fé para agradarmos a Deus e buscarmos de Deus os meios, os recursos espirituais e materiais para prosseguirmos na nossa jornada. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos e o leão comerá feno do mesmo modo que os bovinos se alimentam. Mas o pó será a comida da serpente. A serpente não vai ter sorte, tá? A serpente é um ser, é uma criatura que vai penar, vai continuar penando, porque ela é o símbolo da maldade, né? Ela é o símbolo da entrega ao pecado. Sem querer especular o que aconteceu e o que deixou de acontecer no passado, a Bíblia declara que não haverá malignidade, não haverá uma maldade que se impõe, a violência será aplacada, o convívio pacífico será a regra, será a norma. Tá? Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do
Senhor, porque o mal será afastado, o mal será retirado. Quanto ao fim desse período, nós vamos ao livro de Apocalipse lá, e nós lemos e compreendemos aí, mas você está preocupado com o que acontecerá no fim desse período, quando Satanás for libertado, antes que Deus destrua completamente o mal. E esse período no qual a humanidade viveu, seremos transportados para o reino eterno. Aqui estamos falando de uma parte terrena. Porque o que diferencia o reino terreno do reino eterno? O reino eterno será também terreno. O reino eterno abrangerá a terra, novos céus e nova terra. O que é material será compatível com o espiritual. No atual momento, nós temos todo um universo aí que não parece compatível com a realidade espiritual que a Bíblia nos ensina e nos declara. Hoje aí tem um pessoal falando de dimensões, de não sei o quê, de realidade paralela, toda essa converseira aí, uma tentativa de explicar o que nós não conseguimos compreender ou explicar. Mas a Bíblia declara que haverá um momento em que o que é temporário será absorvido pela eternidade. E isso é difícil para nós compreendermos. Até aqui, o que diz o livro do profeta Isaías, uma extensão, uma ampliação da vida, nós compreendemos, né? Uma vida feliz, sem o mal, tendo filhos, alegria, felicidade, trabalhando, produzindo, gerando, nós entendemos bem. O que dificulta para a nossa mente é eternidade. Aí nós já temos dificuldades. Então não precisa ficar preocupado. Você estará lá e quando chegar lá, você compreenderá perfeitamente. Talvez nem precise falar nada. Você compreenderá em termos perfeitos. A sua mente, o seu corpo, a sua consciência estarão aptos a louvarem a Deus pela sua glória, pelo seu amor, pelo seu poder, eternamente. Mas da mesma maneira como veio a queda, a destruição e a morte, a vida prevalecerá até que alcancemos a vida eterna. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.